Então não deu tempo nem de olhar, nem de ver o que foi colocado ali. Então acho que a gente tem que cuidar, vocês aí principalmente da imprensa, e não querer colocar no ar algo que ainda não foi decidido. Charles, só para a gente pegar de falar que não foi aprovado e isso não existe. Charles, uma sugestão. Então tomem cuidado, vocês aí no microfone, você principalmente alto desde o começo do ano, desde que a gente entrou. Não, mas peraí, Charles, me desculpa, mas agora eu vou ter que te interromper aqui. Porque vocês falam o ano inteiro aí mal do Joinville. Não, mas calma aí, Charles. Deixa eu falar sim, senhor. Calma aí. Então não me bota no ar, se é pra eu falar o que você quer. É que você tá me acusando agora, eu vou ter que te responder, você tá me acusando. Você tá me acusando. Você tem vergonha, rapaz. Não, olha, Charles, não, Charles, não, aí a gente... É sim, senhor, você não tem vergonha, você faz de tudo pra Não, Charles, aí a gente tá perdendo um pouco da razão. Charles, o que o presidente do conselho... Sim, porque o Elton Carvalho... Não, mas não é assim. Charles, não é assim, não é assim. Charles, o que a gente tem que entender é o seguinte... Quer me processe, rapaz. Não, mas peraí. Como é que uma rádio fica dando microfone pra você falar? Calma, Charles. Ó, e não é só de hoje, já faz 5, 6 meses que você fica batendo, só querendo prejudicar a sua editoria, rapaz. Não, mas não adianta perder a razão. Charles, o que está acontecendo é o seguinte, o presidente do Conselho Fiscal... Faz 6 meses, tá? E não checam a informação. Por isso que a gente está te ouvindo, Charles, por isso que a gente... Calma aí, vamos respeitar o jornalismo. Vamos respeitar o jornalismo, Charles. Vamos respeitar o jornalismo. A gente ouviu o presidente do Conselho Fiscal. Charles, vamos de novo. Ouvimos o presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho Fiscal disse que houve um gasto excessivo com o futebol. A minha pergunta é, o que foi gasto com o futebol extrapolou o orçamento no ano passado ou não? Como é que eu vou saber, Gabriel Franz? Mas você é o presidente do clube, você tem que saber. Eu não vi ainda o que está no negócio do Conselho Fiscal. Não, então, ele está dizendo que foi gasto mais com o orçamento do que estava planejado e isso está errado. Isso aconteceu ou não? Tá, então vamos lá. Com calma agora. Quanto tempo ficamos parados com o futebol? Não, Charles, eu quero saber, aconteceu ou não? Falar, pô. Não, é o que eu quero saber. Não me interrompe, senão você não faz a pergunta. Mas eu já fiz. Nós ficamos 4, 5 meses sem futebol por causa da pandemia ano passado. Sim. 4, 5 meses. Como é que você não vai extrapolar o orçamento? Não, então tem uma justificativa. Então tem que dar uma analisada nisso. Sim, então tem uma justificativa. Não tem receita suficiente por causa da pandemia. Ótimo. Porque não entrou receita por causa de falta de público. Porque não entrou receita porque o patrocinador saiu por causa da pandemia. Você tem que pensar um pouquinho antes de falar um monte de bobagem. Mas, Charles, você está querendo tirar uma conclusão quando a gente diz que o Conselho Deliberativo ainda vai ter que apurar? Então, não, tem um fato... Pode falar no microfone antes de eu entrar no ar que não tinha sido aprovado. Sim, mas tem o parecer deles. Exato. Tem o parecer deles, Charles. que eles você não ouviu o programa, eu acho. A gente falou exatamente isso, Charles. É sugerindo. Exato, foi o que a gente falou, Charles. Você não ouviu. Quem aprova as contas é o Conselho. Exato, foi justamente o que a gente disse, Charles. Eu acho que você não ouviu o programa, me desculpa, mas você não ouviu o programa. O tempo todo a gente ficou falando. Isso é uma sugestão, é um indicativo do Conselho Fiscal e isso vai passar ainda pelo Conselho Deliberativo que vai decidir ou não. O fato o Conselho Fiscal disse que foi gasto mais do que tinha sido planejado. E isso não tem a ver com arrecadação, Charles, tem a ver com gasto. Isso. O que eu estou te perguntando é, foi gasto mais do que tinha sido planejado? Se existe uma justificativa, quem vai avaliar essa justificativa é o Conselho Deliberativo. Mas o Conselho Fiscal disse que está dando parecer para reprovação, porque foi gasto, não tem receita, foi gasto mais do que tinha sido planejado. E eu aqui estou perguntando para você se isso de fato aconteceu. Eu tenho que dar uma olhada no que foi o parecer, Gabriel Franz. É isso que eu estou te falando, como é que eu vou dar uma opinião de se foi gasto mais ou menos, tem que ver o que eles colocaram. Entendeu? Ô Charles, você me acusou de várias coisas aí, de maneira até injusta, mas tudo bem, vou respeitar o teu nervosismo. Quer que eu cite as montes de coisas que você falou aí, não? Charles, é que assim, ó, você falou, agora eu vou falar então, certo? Sim. O que eu não sei se você está ouvindo o programa desde o começo, o que eu disse foi o tempo todo que o Conselho Fiscal sugeriu, deu indicativo, foram essas as expressões que eu utilizei para reprovação das contas e que isso vai passar pelo Conselho Deliberativo. Portanto, a gente não está dando uma informação errada, a gente está dizendo exatamente o que você disse. Acho que você não ouviu o programa. Falou que não foi aprovado. Não, a gente não disse isso, Charles. Por favor, se você tiver alguma dúvida, você pode ouvir o programa novamente. Você sabe como é que é o processo aqui, você pode ouvir o programa de novo, você pode olhar lá no Facebook, está lá ao vivo, gravado. O tempo todo, eu, Gabriel Franz e Tesser, a gente conversou e eu falei aqui, sugestão, indicativo de reprovação, isso vai passar pelo Conselho Deliberativo. E ainda o Tesser me perguntou o seguinte,
qual que é a penalidade se de fato o Conselho Deliberativo aceitar isso? Eu falei, não sei, porque não tenho com profundidade aqui o Estatuto do Joinville. Fui consultar aqui, tem algumas coisas, mas o tempo todo a gente disse que foi uma sugestão do Conselho Fiscal. Eu não disse que estava reprovado as contas, então eu não sei se você pegou o bonde pela metade ou se alguém te falou isso, mas acho que você foi um pouco injusto. Um pouco não. E aqui... ter sido injusto hoje, mas tem outros fatos aí que você já falou hoje. Ô Charles, mas daí eu acho, Charles, como representante de uma instituição tão pesada quanto o Joinville, que você tem que dar nome aos fatos, que essas acusações que foram feitas, elas têm que ser provadas e que pelo cargo e pela cadeira que você ocupa, fazer acusações desse momento, num microfone tão pesado quanto o da 89, a gente primeiro tem que ter tempo para fazer tudo isso aqui, já que você começou a fazer diante da audiência, fazer mais uma vez em frente à audiência. Não adianta a gente querer agora ligar um para o outro e fazer. Só que eu acho totalmente desnecessário perder a postura num momento como esse. Amanhã o Joinville tem o primeiro jogo treino. Depois o Joinville daqui 15 dias começa. E um negócio... Gabriel Franzi, vocês batendo no Joinville Esporte Clube, um clube que está aí sofrendo no meio da pandemia com 46 milhões de dívida. Não tem como pagar as contas. Mas, Charles, o que nós fizemos... A conta hoje está bloqueada de novo. Mas a culpa não é nossa, Charles. A gente não tem nada a ver com isso. A gente está trazendo a informação aqui, A gente está trazendo a informação. O Conselho Fiscal, que é um dos 3 órgãos importantes do Joinville hoje, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal fez um fato. Indicou a reprovação das contas para o Conselho Deliberativo. Nós trouxemos a informação, ouvimos o presidente do Conselho Deliberativo e estamos querendo ouvir você. Aí na hora que a gente está ouvindo, você já está misturando todas as coisas. Aí a conta que foi bloqueada hoje é um negócio de 6 meses que está falando. Charles, o fato é, nós perguntamos sobre como que a diretoria recebeu tudo isso. E aí não dá pra gente ficar misturando todas essas outras situações em meio à estreia de um campeonato que está para acontecer daqui 15 dias. E o culpado sou eu, não? Não, mas eu não estou dizendo que o culpado é você, Charles. A gente está pedindo o presidente do Joinville como que vocês recebem a notícia. Nós somos amadores, né? Porque 2015, 48 milhões de orçamento. 2016, mas Charles, 28 milhões. Aí é um outro assunto que está sendo mensurado também. O prejuízo está aqui. Ô Gabriel, só para você entender, o balanço, ele é um entulho de todas as bobagens que fizeram nesse clube e estão hoje caindo aqui no colo dessa diretoria. É que vocês têm que entender o balanço para depois falar sobre ele, entendeu? O balanço é muito complexo, tem muita coisa ali do passado misturado com o atual. Há uma verdadeira bagunça, são mais de 700 páginas. Eu entendo. O balanço precisa ser revisto. Ele não está correto, ele é injusto com quem está aqui atualmente na diretoria. Por isso a minha indignação. Entende? Vocês falando aí que pode ser punido, pode ser não sei o quê. Não, mas... Como assim vai punir o pobre coitado do Wilfred? Tá, mas peraí, Charles, peraí. Só que me faltava, né? Não, mas peraí. Mas peraí, Charles. Não dá pra gente misturar as coisas. Não dá pra gente misturar os balanços de 2015, de 2016, 1 da tarde, já estamos com o horário estourado por aqui. Como não, Gabriel? Ano passado entrou 3 milhões no balanço, ano passado, de prejuízo. Sabe de onde veio? De 2016. 2016, estava no balanço do ano passado. E aí deu prejuízo por causa de 2016. É isso que o torcedor tem que entender. Não, mas nós inclusive falamos... É de tudo que vem de entulho do passado e está sobrando para agora. Exato, Charles. Quando o Joinville divulgou o balanço no dia 30 desse mês, do mês passado, eu entrei em contato com o diretor financeiro, Carpano Melo, para tentar entender o motivo do déficit. E ele foi bem claro comigo, não perdeu a compostura, Charles, por isso que eu lamento mais uma vez a postura que você teve aqui. E o Carpano explicou de forma bem clara. Gabriel, todas as provisões das ações trabalhistas do ato trabalhista vieram para cá. Nós viemos aqui na 89 e explanamos tudo isso. Tanto que não deu nada, a torcida entendeu, não é que o Joinville aumentou mais 3 milhões da dívida. Não, ela entendeu. O que não dá agora é pra gente, quando faz uma pergunta e indaga o presidente do Joinville, você tem uma atitude como você teve agora, Charles. Aí, com todo respeito. Desculpa, eu tô há 6 meses ouvindo um monte de bobagem aí, tá? Uma hora eu tenho que desabafar mesmo. Tô cansado, saco cheio. Vocês estão detonando o Joinville Esporte Clube, jogando no lixo. Já tá ruim e vocês ainda pisam na cabeça do Jack e depois vem cá, eu quero te ajudar. Ô Charles, aí tem mais uma generalização, e repito mais uma vez, a gente já estourou o tempo do programa, aí tem mais uma generalização que é complicado a gente fazer. Para começar, você trabalha no outro clube, você é CEO de outro clube. E você é dono de um veículo de comunicação, Charles, qual o problema? Mas eu larguei, pelo menos eu larguei. Estou trabalhando no Jack, me dedicando no Jack. Mas o meu clube nem é daqui da cidade, Charles.
Eu não tô entendendo a situação. Tá vendo, Charles, Charles, mas vamos lá mais uma vez. Tá vendo como todos os assuntos estão misturados aqui? Jornalismo aí nesse microfone, tá de brincadeira comigo, né? Mas Charles, olha como você tá misturando os assuntos. Nós estamos indagando uma autoridade, que é o presidente do JEC, e agora você colocou um outro clube que nem tem nada a ver e que a gente nem trata diretamente aqui. Eu quero saber, agora vamos lá que é comigo. O que a minha situação do Nação tem a ver com o JEC? O fato, ética. Mas, Charles, aí não é o presidente do Joinville que tem que julgar, é a audiência. A audiência achar que tem algum problema aqui, a audiência vai falar e a gente vai tomar uma outra posição. Mas o que? Eu tô te perguntando sobre... Olha onde você trouxe o nível da conversa. Eu tô te perguntando sobre as contas do Joinville que foram reprovadas, você tá chegando lá no Nação? Pois é, faz que esculachando a gente aí 6 meses, né? Ou 7 meses, sei lá quanto tempo vocês estão aí, né? E aí, 5 minutos não aguenta o tranco, pô? Charles, infelizmente... Eu tenho que ficar ouvindo aqui no meu ouvido todos os dias vocês falando um monte de bobagem e eu não posso falar? Charles, lamento pela postura, Pode me xingar, pode fazer o que quiser, mas eu preciso desabafar porque o que estão fazendo com o JEC é sacanagem, entendeu? É sacanagem. Para bater tem um monte, para ajudar quase ninguém. Tá certo. Charles, 1h03 já estouramos o tempo que temos por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, está aberto o microfone da 89 mais uma vez. Você pode vir aqui, dar mais explicativo. Se quiser buscar mais de 2012, 2013 e fazer toda essa salada de frutas que foi feita, fique à vontade. Mas está sobrando do balanço desse ano. Vocês estão analisando uma coisa que ainda nem... Mas nós não somos... Charles, vamos voltar mais uma vez. O Conselho Fiscal diz que foi gasto mais com o futebol do que estava previsto. É isso que eu quero saber, por que aconteceu? O erro já começa por aí. O Conselho Fiscal tem que primeiro ficar de boca fechada. Faz um trabalho que é muito bem feito e depois que for para o Conselho Deliberativo, aí sim vocês podem para o microfone falar. Porque não se pode analisar nada sem antes passar pelo Conselho Deliberativo, pela diretoria, ser feita uma coisa séria. Isso é coisa de moleque. E aí ficam supondo coisas no ar e dizem que isso é jornalismo. Aí não, mas peraí, Charles. Aí você agora ofendeu. O Conselho Fiscal ofendeu a gente mais uma vez. Tem o fato e não dá pra gente espanar o parafuso em meio de um fato desse. Mas enfim. 1h05, já invadimos o horário do Edson Limas por aqui. Naturalmente, todo esse papo vai render bastante, vai ser o assunto do dia. E reforço aqui mais uma vez, microfone aberto a partir do meio-dia desta sexta-feira para a gente repercutir esse fato. Várias acusações sérias foram feitas durante essa entrevista. Ela está à disposição para quem quiser ouvir dentro do facebook.com/89esportes. E se tiver mais assunto, te aguardo de preferência aqui na 89 amanhã ao meio-dia, Charles. Se quiser eu vou aí, sem problema nenhum. Sem problemas, te aguardamos. Falamos com Charles Fischer, presidente do Joinville por aqui, pedimos desculpa à audiência pela falta de decoro, mas o momento pede a função do jornalismo. Ouvimos o presidente do Conselho Fiscal, tentamos ouvir o presidente do Joinville, amanhã trazemos também o presidente do Conselho Deliberativo por aqui. 1h mais 5, você agora fica com Edson Limas na programação da 89. Joinville, o tempo todo, em todo lugar.